Vamos para eleições. O Centrão hoje finalmente oficializou aquele bloco do Centrão lá, né? Tem gente que chama de blocão e tem gente que chama de Centrão. Oficializou o apoio à pré-candidatura do governador Geraldo Alckmin. Hoje de manhã, vamos dar uma olhada. A aliança do PSDB com 5 partidos, DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, foi selada em um evento na manhã desta quinta-feira. Em seu discurso, o pré-candidato tucano à presidência disse que está muito mais amadurecido para concorrer ao Planalto agora do que em 2006, quando foi derrotado pelo petista Lula, que disputava a reeleição. A reunião não foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, foi uma espécie de mestre de cerimônias e defendeu que Alckmin aprofunde reformas. De Miami, o pré-candidato à presidência pelo DEM, até o momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se retirou da disputa por carta, lida por ACM Neto. O presidente do PR, Valdemar Costa Neto, uma das figuras mais importantes na montagem da aliança do Centrão com o tucano, não participou do evento. Já o deputado federal Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, defendeu que Alckmin construa uma nova legislação sindical. O presidente do PRB, Marcos Pereira, elogiou a capacidade de conciliação do tucano e disse que o Brasil não pode mais flertar com os extremos. Em entrevista ao site Poder 360, o candidato ao Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro, minimizou os possíveis atritos com a postulante a vice, Janaína Pascoal. Ele disse que espera uma resposta da advogada do impeachment e que uma conversa deve acontecer na segunda-feira em São Paulo. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Pedro Ivo Batista, porta-voz da Rede, afirmou que Marina Silva conversa com 4 partidos: PV, PHS, PROS e Podemos. A ex-ministra, pré-candidata à presidência pela Rede Sustentabilidade, ainda não tem vice, mas uma chapa puro sangue é considerada. Os nomes fortes são Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, e o economista Ricardo Paes de Barros. Candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes ameaçou abandonar a disputa, segundo a informação publicada na coluna do Estadão, assinada pela jornalista Andresa Matais. O ex-governador do Ceará teria ficado irritado com a repercussão da entrevista em que sugeriu que tiraria Lula da cadeia caso eleito. Segundo as fontes da jornalista, Cid Gomes, irmão do candidato, precisou contê-lo. Bom, o Ciro Gomes é temperamental, a gente conhece aquela língua ferina dele, ele fala isso, fala aquilo, mas eu acho que desistir da candidatura, isso nunca aconteceu, né, Zezé? Ele fala, larga a mão disso aqui e vai embora. Isso daí já é ser temperamental demais da conta, né? Acho que... Já pensou se ele está na presidência da República? Agora eu não quero ser presidente mais. Junta as coisas e vai embora. Ciro, não pode ser assim. Amigo, não. Vamos ser diferentes, tá bom? Agora continuam lá, a Janaína. Estão esperando ainda a Janaína lá no PSL, acho que né? não mais. A coisa ficou meio... Assim, são muitas divergências. Em relação a cotas... A Janaína é favorável a cotas, ela é pena de morte, maioridade penal, ela é contrária também. Eu acho que o Bolsonaro, sinceramente, ele não teria como negociar esses pontos com a Janaína. De verdade mesmo. Acho que o eleitorado dele nem aceitaria. Acho que não é nem um lance assim dele ser um cara que... não mexo, sabe? Tem que ser do meu jeito. Eu acho que não é nem isso, mas é que realmente não combina. Então, Zezé, mas o general Mourão, que tem simpatia à candidatura de Bolsonaro, falou justamente isso, que a gente comentava essa semana aqui. Ele disse, né, que a Janaína tem razão, porque os eleitores de Bolsonaro já são esses aí estabelecidos e têm essa ideia. Mas para ele conquistar outros eleitores, ele vai ter que mudar um pouquinho o discurso. Mas eu acho que ele perderia esses que ele tem se, de repente, ele começasse a aceitar cotas, que é um ponto que o eleitor do Bolsonaro ele não aceita. Não adianta, não vai, nem de comprido, nem de atravessado, simplesmente não vai essa história de cota para o eleitor do Bolsonaro. E a questão da maioridade penal também, eu acho que grande parte dos votos que o Bolsonaro conquistou
tem a ver com essas posturas dele acerca de cotas e acerca de maioridade penal. O que você acha, Rose? Eu acho que a aliança com a Janaína Pascoal, ela não vai acontecer por causa de tudo isso que você falou. As ideias e as defesas, as plataformas de ambos os candidatos, tanto da Janaína quanto do Bolsonaro, são muito diferentes. Então, e a Janaína, ela não é uma pessoa, Zezé, que vai aceitar que o Bolsonaro imponha a ela a forma como ela tem que pensar, o que ela tem que falar. E não é do eleitorado do Bolsonaro. Então, eu sinceramente acho que ela poderia até fazer parte de um ministério. Poderia até agregar para o Bolsonaro. Mas ser candidata a vice não dá, porque o programa de governo e tudo que o Bolsonaro defende não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que ela pensa. E eu concordo com você. Se o Bolsonaro afinar o discurso, Sena, ou modificar o discurso para poder atrair o eleitor que não pensa ou não comunga como ele, como os eleitores dele, ele vai perder os eleitores que são contra a cota, dos eleitores que defendem uma série de coisas que o Bolsonaro defende. Então, ele tá numa encruzilhada, porque só esses eleitores não devem elegê-lo. Não são suficientes. Exatamente. Mas lembrando, ele vai ter que ver, na minha opinião, ele vai ter que ver outras coisas que ele pode negociar. Mas essas aí é espinha dorsal, é essa sensação que eu tenho. Porque ele se fez, Você tem a sensação que isso, cota? O Bolsonaro se fez, gente, justamente desse discurso. É isso então que eu tô não tem como ele alterar. Armamento. Eu quero lembrar para vocês aqui, por exemplo, não sei se vocês se lembram, quem é de Campinas se lembra, o Carlos Sampaio foi promotor, deputado federal, e ele foi candidato por 2 ou 3 vezes aqui de Campinas, a prefeita. 3 vezes a candidata a prefeito. Na segunda vez que ele foi candidato a prefeito, o marqueteiro dele, Sena, pegou e disse assim para ele, olha, fica mais, fale mais pausado, seja mais simpático com o eleitor, mostra um pouco mais de fraqueza, porque o que as pesquisas mostravam é que a forma efusiva ou muito forte, como o Carlos Sampaio se expressava, passava uma ideia de arrogância. O que aconteceu, Zezé? Ele mudou o tom de voz, começou a falar baixo, o eleitor imediatamente, Sena, rejeitou esse novo Carlos Sampaio. Ficou horrível, eu me lembro. Ficou horrível, Zezé. Aí ele perdeu o eleitor que era dele, não conquistou o eleitor que ele queria, porque o eleitor que ele queria falou assim, esse cara é falso. Se ele está fazendo isso numa campanha, o que ele não vai fazer? É a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem esse monte de voto dessas pessoas, que são justamente as pessoas, Zezé, que não tinham achado ainda uma caixa de ressonância em outros candidatos, e ele vem e diz, não, eu sou contrário à cota, bandido tem que estar na cadeia mesmo, e começa a fazer aquele monte de discurso que tem um reflexo, ou pelo menos atende um perfil do eleitorado brasileiro. Agora, você imagina se ele muda?